Olá pessoal, tudo bem? Este é o quinto vídeo sobre as duas fases da guerra Gog e Magog, ok? Neste quinto vídeo, vídeo número 5 sobre as duas fases da guerra Gog e Magog, eu vou explicar três gatilhos para você entender Gog e Magog. O primeiro gatilho: a profecia bíblica, Gog e Magog nos profetas. Segundo gatilho, a história de Gog e Magog bíblica. Terceiro gatilho, a geografia de Gog e Magog bíblica, antiga e atual. Ok? Bom, são três gatilhos, né? Observação para você entender. A profecia Gog e Magog nos profetas, a história bíblica de Gog e Magog e a geografia bíblica antiga e atual de Gog e Magog confirmam que o anticristo, que é o mesmo personagem de Gog, virá do Oriente Médio, da terra de Magog, norte ou, vamos dizer, nordeste de Israel, para liderar no Armagedon a guerra, tá? Da primeira fase. Confirmam também que na segunda fase, tá? Confirmam também na segunda fase o diabo, que é Satanás, que também é Gog, cercará a cidade santa Jerusalém para a guerra, ok? Então vamos no primeiro gatilho aqui para você entender. Vou explicar o primeiro gatilho. A profecia Gog e Magog nos profetas, ok? Bora lá. Ezequiel 38 e 39, mais outros profetas, mostram a guerra em duas fases. A primeira fase com o anti-messias, que é chamado de Gog pelos profetas. A segunda fase com Satanás, que também é chamado de Gog pelos profetas. A questão toda, pessoal, é que temos um problema em Apocalipse, capítulo 20, do verso 7 a 10. Não é que seja um problema, entende? Não é que seja um problema, é que não é bem explicado isso na teologia cristã, tá? Porque ela é muito rasa e a maioria das denominações evangélicas não estão nem aí para escatologia diferenciada e avançada, ok? Mas pasmem, pessoal, Daniel capítulo 12, no versículo 4, está se cumprindo hoje. E nessa aula aqui agora, nesse vídeo, tá? E daqui para frente a igreja vai despertar e quem se opor a essa vontade soberana do Eterno vai pagar um preço, pois as duas testemunhas já estão chegando. O problema de Apocalipse, capítulo 20, versículo 7 a 10, tá? O problema é esse, ó. Não é detalhado a guerra Gog e Magog. O que se sabe é que será após o milênio, quando Satanás será solto e sairá pelos quatro cantos da terra a enganar as nações. Só sabemos disso, entende? Então, como não é prioridade de muitas denominações ou pastores falar sobre escatologia, muitos não sabem que terá duas fases a guerra Gog e Magog, tá? E não fazem também paralelo de Apocalipse com os profetas. O máximo que fazem, né, é comparar Apocalipse com Daniel. E nada mais que isso, e é muito mais profundo essa profecia Gog e Magog. Então, na profecia bíblica de Gog e Magog, Gog é um homem e Magog é uma terra. Isso no contexto profético, escatológico da primeira fase. Porque no contexto profético, escatológico da segunda fase, Gog
é o diabo ou Satanás, ok? Vou explicar agora o gatilho 2 para você entender. O gatilho 2 é a história bíblica Gog e Magog. Vamos lá para a história bíblica de Gog e Magog. A história bíblica de Gog e Magog surge em Gênesis, capítulo 10, e se espalha biblicamente em Noé e Abraão, Isaque e Jacó, quando Deus lhes faz promessas de muitas nações, e isso toma um rumo histórico. Mas a história bíblica de Gog e Magog é muito mal explicada e descontextualizada pela liderança cristã, né? Ou pela liderança das igrejas cristãs, né? Gog e Magog está no Gênesis, nos profetas, nas visões de Daniel, Ezequiel, nos profetas menores e, por fim, e por último, em Apocalipse, capítulo 20. A história bíblica de Gog e Magog mostra que Gog é um príncipe líder. Daniel 9 mostra que no tempo do fim, um príncipe de um povo iria se levantar como tendo uma boca arrogante para dizer coisas blasfemas contra Deus e perseguir o povo santo do Eterno. Povo santo do Eterno é judeus crentes e gentios convertidos, que é o Israel espiritual, tá? E contextualizando o assunto escatológico, podemos ver Gog e Magog no Gênesis, nos pés da estátua de Nabucodonosor e ainda nos 10 reis e 10 chifres, que são 10 nações da ONU. Tá, pessoal? E essas 10 nações, né? Nós podemos ver ali os filhos de Noé. E outras nações também, né? Que se vão aliar ao anticristo, que é o mesmo líder profético, escatológico, dito pelos profetas em Apocalipse 9, Apocalipse 13, Apocalipse 16, 17 e 19, que com uma grande soma de cálculos, né, no método Pardês, cálculos bíblicos, históricos, eu interpreto e defino esse líder como sendo um descendente dos 3 filhos de Noé, conforme Gênesis capítulo 10. Já no contexto da segunda fase de Gog e Magog, esse líder de nome Gog será Satanás, que será solto após milênio para forjar uma insurreição, tá? Final contra Deus e o Israel dos judeus. Magog, segundo a história bíblica, é filho de Jafé e uma terra ao norte de Israel. Expliquei o gatilho 2. Vou explicar agora o gatilho número 3 para você entender as duas fases da guerra Gog e Magog. O terceiro gatilho é a geografia bíblica antiga e atual de Gog e Magog. Vamos lá. Gog, que é o anticristo, sairá da antiga Nínive, que foi capital dos assírios, que é o Iraque atual, né? Antiga Babilônia. A geografia bíblica antiga mudou, tá, pessoal? Ela mudou. Hoje, a geografia bíblica atual não é a mesma do Antigo Testamento, tá? A história atual do contexto geográfico, geopolítico e religioso mostra essa mudança. Tá aí nos mapas, tá aí no Google para você pesquisar, ok? Gog, da terra de Magog, tá? Para você entender, Gog da terra de Magog. Gog é da terra de Magog, que fica na antiga Assur, que hoje é a Assíria caída, né? Que é o Iraque atual. Então, Gog atualmente é na terra do Oriente Médio, de onde surgirá o anticristo,
De onde surgirá? Gog, que a Bíblia chama de Gog. Apocalipse diz que o trono de Satã é na Turquia. Então, como a geografia bíblica atual não é a antiga mais, é a nova, é a atual, eu acredito que Gog, o anticristo, montará seu governo a partir da Turquia, que é o trono de Satanás, e irá contra o Israel natural dos judeus, contra Cristo e a igreja glorificada, saindo da Turquia, no Oriente Médio, ao se concentrar no Armagedon, em Israel, para a batalha da primeira fase de Gog e Magog, ok? E para a segunda fase da guerra Gog e Magog, Satanás, que é o diabo, que é Gog também, tá? Se concentrará ao redor, ou na cidade, né? Ao redor da amada Jerusalém, ok? Pegou, pessoal? Então, bendito seja Deus, Baruch Hashem. Até o nosso próximo vídeo, que será o sexto e último vídeo da série do assunto As Duas Fases da Guerra Gog e Magog, ok? Espero por você no nosso sexto vídeo do assunto das duas fases da guerra Gog e Magog.